Vamos falar sobre os 20 anos da invasão do Iraque com o professor do Instituto de Economia e Relações Internacionais da UFO, Auro Toledo Gomes. Seja bem-vindo ao Informativo, Auro. Boa noite, Larissa. Muito obrigado pelo convite. A gente que agradece. Vamos explicar, então, a origem dessa invasão. Bom, em 20 de março de 2003, o governo dos Estados Unidos invadiu o Iraque com a justificativa de armas de destruição em massa, que o país estaria construindo, produzindo armas de destruição em massa. Para o nosso telespectador, aí, arma de destruição em massa usualmente são armas nucleares ou usam um patógeno humano, uma doença, um vírus, uma bactéria ou uma toxina, né? Então, a suspeita era a arma nuclear. E, além disso, havia indícios de que Saddam Hussein também tinha ligações com a Al-Qaeda. Então, à luz disso tudo, dos atentados terroristas de 11 de setembro, de toda a conjuntura daquele momento, os Estados Unidos decidiu invadir o Iraque e por lá ficou até... A missão, eles dizem que foi completada em maio de 2003, mas as últimas tropas acho que saíram em 2019, se não me equivoco. Muito tempo se passou por lá, então... Quais foram as consequências dessa invasão? Nos dois países, inclusive, e os que estavam ali ao redor também. Acho que os custos da guerra são gigantescos. A base de dados mais confiável que a gente tem é uma base de dados da Universidade de Brown, nos Estados Unidos, que estima que os gastos totais dos Estados Unidos, não apenas no Iraque, mas no Afeganistão, Paquistão, enfim, no conjunto de países englobados na guerra ao terror, é da ordem de 9 trilhões de dólares. Então, isso ao longo de, 20 anos de permanência, não só no Iraque, mas também no Afeganistão. Então, é um custo altíssimo e existem aí a quantidade de mortos acho que alcança quase 1 milhão de mortos. Era 900 e poucos mil mortos na última contagem que eu vi. E o motivo principal dessa invasão foram essas armas, né? A suspeita de armas. E realmente tinham essas armas? Os Estados Unidos fizeram houve a construção de relatórios dizendo que haviam essas armas lá que Saddam estava construindo, mas o fato é que foi comprovado que essas armas não existem. Foi uma mentira construída, uma narrativa construída ao longo de meses para justificar a invasão, mas que ao final não tinha justificativa cabível. Foi uma das maiores mentiras contemporâneas que a gente viu, a justificativa das armas de destruição em massa iraquianas no território iraquiano. Na sua opinião, qual foi esse motivo dessa invasão? Eu entendo essa situação da seguinte forma. Quando os Estados Unidos foram atacados em 11 de setembro de 2001, houve o início aí do que a gente chama da guerra global ao terror. E ali o alvo era o Afeganistão, né? O país que, estava abrigando a Al-Qaeda. O que aconteceu? O grupo de pessoas que estavam à frente dos Estados Unidos, do governo norte-americano nesse momento, era o grupo que na primeira guerra do Golfo, quando a invasão do Kuwait, também estava no poder. E aí esse grupo viu uma oportunidade para fazer o quê? Para novamente entrar no Iraque e aí, em boa medida, movimentar uma economia política e fazer negócio. O Iraque, grande exportador de petróleo, grande produtor exportador de petróleo, a invasão e a posterior reconstrução produziu muitos ganhos financeiros para diversos grupos. Então há um complexo industrial militar que lucrou muito com esse período de invasão. A gente está falando aqui de 9 trilhões de dólares. Uma parte significativa desses recursos, Larissa, ficou nos Estados Unidos, paga os que eles chamam de contractors, pessoas que atuam em prol do governo. Então é um dinheiro que sai do norte, do norte global, e vai para o norte global, ele não vai para o sul, né? Então fica uma parte robusta disso, pagando as empresas que estão contribuindo para essa indústria de guerra. Exatamente. E teve vencedor nessa guerra? Vencedor, se eu tivesse que escolher um vencedor, eu diria que foram esses grupos de interesse, essas empresas que lucraram muito, porque guerra, a gente tem que entender, a guerra não apenas enquanto um caos, mas uma série de relações sociais em que pessoas são interessadas. Então, várias dessas empresas, aí a mais famosa, a Halliburton, que era o vice-presidente à época, foi CEO dela, ganhou muito dinheiro. Eu não tenho dúvida disso, que houve esses grupos vencedores.
Agora, os perdedores, infelizmente, aí são vários, são os milhares, milhões de iraquianos que hoje estão sem casa, que passam por dificuldades. O país, só para ter uma noção para o nosso telespectador saber, há uma estimativa de que 50% dos médicos do país foram embora, 23% dos engenheiros foram embora, 15% dos cientistas, que é o fenômeno da fuga de cérebros. Houve esses vencedores, mas sempre em guerras o lado mais fraco, né, é o que vai sempre sofrer mais. Falando em sofrer mais, tem também essa parte psicológica, né? Os ataques, tantas mortes também, tantas famílias destruídas, tem essa parte também, não só a parte econômica, tem a parte social. Sem dúvida. Esse é um dos pontos, esse comentário que você faz, ele é muito importante porque ele chama a atenção para um aspecto do conflito que a gente não dá a devida atenção, que é a guerra enquanto esse evento traumático. Você imagina, eu vou fazer 42 anos, eu vivenciei 20 anos atrás, eu estava com 22. Agora você imagina uma pessoa, uma criança que nasceu há 20 anos atrás, nasce na guerra, nasce nessa situação. E o trauma que fica nas pessoas, nas famílias, enfim, como é que você vai conviver? Enfim, os grupos, né? Por exemplo, os grupos religiosos, você tem no Iraque, é um país majoritariamente xiita, né? Um ramo do islamismo. Lá no Iraque, ele é majoritariamente xiita, que durante muito tempo foi perseguido pelos sunitas, aí que passou aí a ter preponderância depois da invasão, que volta a perseguir sunitas, enfim, então fica um clima que, se a gente parar para pensar, a construção da paz não é meramente a gente só arrumar a infraestrutura, esses laços sociais precisam ser reparados também. A guerra foi com motivo de não ter essa paz, né? Mas realmente eles que destruíram a paz de toda uma paz mundial, né? Não tenha dúvida. Eu acho que a grande pergunta, né, ao fim e ao cabo, aí, que precisa ser feita é, depois de 20 anos, né, de invasão do Afeganistão em 2011, invasão do Iraque em 2003, a gente tem que se perguntar se a guerra global ao terror que os Estados Unidos patrocinou, bancou, se nos deixou mais seguros, né? A minha avaliação é que não, né? E no caso específico do Iraque, acho que talvez o principal problema mais agudo disso foi que, com o intuito de você ir combater o terror, você acabou criando as condições para a produção de talvez um grupo terrorista mais perigoso que a Al-Qaeda, que é o Estado Islâmico. O Estado Islâmico, durante um tempo considerável, ali de 2014 a 2017, controlou um território do tamanho do Reino Unido na região do Oriente Médio, perdeu esse território, mas é um grupo hoje terrorista em atividade, atuando ali na região, na Síria, também no Afeganistão, e que é dos grupos mais perigosos, que a gente sabe que tem mais recursos não só apenas financeiros, mas recursos humanos, enfim. Então, o saldo desses 20 anos é muito negativo, infelizmente. E hoje em dia nós estamos vendo ainda guerras tão tristes como essa. Sem dúvida. Se a gente parar para analisar o nosso cenário global em termos de segurança, ele não é dos mais promissores. A gente está há um ano vendo o conflito russo-ucraniano, aí uma agressão da Rússia ao território ucraniano, em que a gente vê que tem reverberações no mundo. E uma das coisas que chama a atenção é que as grandes potências, Estados Unidos e Rússia, elas estão envolvidas em todas essas regiões. A Rússia também tinha interesses no Iraque, mas à época da invasão dos Estados Unidos, a Rússia foi contrária. A Rússia não quis que os Estados Unidos invadissem. Os Estados Unidos não conseguiu o apoio da ONU para invadir. Então, ele atuou à margem da ONU. Então, aliados históricos como a França, por exemplo, não a apoiaram, a Alemanha não apoiou, e Rússia e China, naquele momento, também não apoiaram. Enfim, o mundo não está tão pacífico assim. Não é felizmente um local pacífico como a gente gostaria que fosse. E como que ficou essa relação entre esses países com o Iraque e também com esses outros países perto ali do Iraque? Bom, essa é uma excelente pergunta. Eu sempre chamo a atenção de que a construção da paz em situações pós-conflitos demanda um olhar atento para a região. Porque, vejam, os Estados Unidos estão o quê? A 11 mil quilômetros de distância do Iraque. Os Estados Unidos podem ir invadir, mas eles vão voltar.
Agora, o entorno regional ali é muito importante, porque aí é geografia. Esses países não vão sair dali, vão ficar ali. E tem a religião deles A religião. também. Então, ali, players importantes, né, os atores mais importantes ali na relação com o Iraque são o Irã, que durante um tempo considerável tiveram atritos muito fortes, mas mais recentemente, devido sobretudo aí à influência xiita, né? O Irã também é um país majoritariamente xiita. Depois da invasão, o Irã e o Iraque voltaram a ter relações. Sempre tem a questão de Israel ali no Oriente Médio, Arábia Saudita. Por incrível que pareça, nesse momento a gente está vendo na região, se a gente olhar o aspecto regional, uma questão, uma distensão. As relações não está tendo tanto atrito entre esses países, né? Então a gente está vendo a Arábia Saudita tentando normalizar as relações aí com Israel, com o Irã, enfim, e isso tem implicações para o Iraque também. Então eu acho que é um ponto muito relevante de ser destacado, né? Como a região importa, porque qualquer discussão sobre paz tem que levar em consideração a região, porque é da região que vão vir insumos, desde comida, bebida, remédio, até recursos humanos para reconstruir o Iraque, para ajudar o país a continuar aí, enfim, a buscar a paz. Exatamente. Então, para a gente partir para a finalização aqui da nossa entrevista, um recado para quem está nos assistindo, para essa paz, né, Sim. que a gente precisa, essa comunicação não violenta, que foi a primeira matéria de hoje. Deixa o seu recado, então, para quem nos assiste. Eu queria, primeiro, novamente agradecer a oportunidade, falar de um tema que, a meu juízo, deveria ter tido mais espaço na mídia, por isso eu agradeço. É uma utilidade pública falar sobre isso. Sem dúvida, a gente tem um mês passado e na minha avaliação foi pouco discutido, mas eu queria chamar a atenção, convidar todo mundo aí que estiver nos assistindo para um evento que a gente vai organizar no dia 30 de maio aqui na UFO, um evento gratuito. Eu sou coordenador do grupo de estudos em Oriente Médio aqui da UFO, então quem quiser participar, nós vamos organizar uma mesa redonda em que estudantes do nosso grupo vão apresentar suas pesquisas, vão apresentar os seus trabalhos sobre 4 eixos do processo de reconstrução iraquiana depois dos atentados, depois da invasão, na verdade. E aí vamos discutir política, segurança, religião e economia do Iraque 20 anos depois. Então todo mundo está convidado, fiquem de olho aí no site do Instituto de Economia e Relações Internacionais, é www.iere.ufo.br, e também no Instagram do grupo, é geon.ufo, @geon.ufo. É isso. Tá certo, muito obrigada pela explicação e fica aí o convite para todos que estão nos assistindo. Muito obrigada e até a próxima aqui no Informativo. Obrigado. Boa noite.